No mês de março, e principalmente hoje, que ainda falamos sobre as mulheres nesse mês de março, 8 de março, 8 do dia, um grande dia ligado a poder, a transformação, realização, mas aquilo que regenera, aquilo que colhe como grande poder daquilo tudo que lhe é cultivado, aquilo que lhe é transformado. No mês de março, ligado à manifestação, à trindade, aquilo que é divino, que é solar, aquilo que é alegre, aquilo que renova, aquilo que nos permite viver o positivo da vida, a grande renovação em vida. E aí a gente tem uma grande figura 8 mais 3, 11, relacionado ao duplo 1, ao mestre, de ação, de conexão, de intenção, intuição, mas aquele que é catalisador, né, que transforma as coisas, que absorve, que tem um grande poder, sim, de conectar o divino a esse ser na Terra. A gente fala de uma energia também que rompe padrões, que liberta em todos os sentidos, né? São as ondas elétricas relacionadas à Yansan, relacionada àquela dona dos raios e das ventanias, que ao mesmo tempo é doce, que ao mesmo tempo é borboleta, que ao mesmo tempo acolhe, mas que ao mesmo tempo sabe o seu real valor e luta para libertar todos os outros. Tem grandes rompantes emocionais, inclusive. E aí a gente vai lembrar de um ano 1 que a gente está, né, que fala sobre o 10 da roda da fortuna, dos grandes seres relacionados às tecelãs que fazem esse fio da roda girar. O 10 ele está muito ligado a essa roda de Sansara, a roda da vida. O 10 como divino, aquilo que contempla, né? que contempla ali as nossas ordens, os nossos limites, as nossas contagens, mas aquilo que é divino em nós. Essa ligação do indivíduo potencializado com aquilo que é a sua maior potência de sermos reconhecidos como filhos da luz, filhos desse divino, quando se acende essa centelha divina. Dentro da carta da Roda da Fortuna, numa das lâminas, que é bacana a gente relacionar, né, a gente vai ter um grande misto, né, dentro do tarô mitológico, inclusive, a grande Roda da Fortuna é uma roda de tecelãs. Fortuna está relacionado a deusa Fortuna, né, com muitas frutas, com um corno assim enorme, né, um chifre enorme, que vai representar ali a abundância da natureza em si, a fertilidade também. E aí a figura dessa roda era a roda dessa deusa da fortuna. Na verdade, essa roda ela passa a ser ali um campo de fiações, né, das grandes tecelãs da vida. As grandes tecelãs, elas falam que, na verdade, a vida ela é uma teia, né? Ela é tecida em confiança, fiar com esse divino, fiar com essas forças que são sobrenaturais, são né, supramateriais, inclusive. Na verdade, são aquelas forças que a gente não domina, que estão além das nossas potências, uma vez que somos humanos, mas que ao mesmo tempo nos reconhecem como parte dessa grande criação. Fala das instabilidades, dos altos e baixos dessa grande roda da vida. Essa vida que é impermanente. Fala da sorte, fala do azar, mas fala daquilo que a gente não controla, do que é externo. E a gente vai aprendendo somente a reconhecer a nossa verdade e controlar aquilo que nos cabe. Dentro dessa grande figura, a gente tem aí as três irmãs que são chamadas de senhoras do destino, moiras para os gregos e parcas para os romanos. E aí a gente tem uma questão relacionada aos nomes delas, né? Nomes e funções dessas três irmãs. A primeira, mais jovem, é chamada de Cloto para os gregos e de Nona para os romanos. O número 9 mesmo, né? Dentro de uma ordem. Cloto, ou Nona, ela na verdade ficava com a função de tecer a vida. É ela quem dava o fio para essa roda girar. O fio que a gente olha aí como nono, depois de uma gestação de 9 meses, a gente está preparado para finalizar o ciclo aqui dentro da caverna, aqui dentro da barriguinha, aqui dentro desse lago, né, nutritivo, escurinho, quentinho e confortável, protegido, para ir para a vida. Então morre para uma realidade e renasce para outra realidade, no momento do nosso primeiro sopro divino, né, o nosso primeiro respirar. E aí a gente vai para a segunda irmã chamada de Laquesis, e para os romanos a décima. É como se fosse aí nessa décima, que é esse 10 relacionado a esse divino, né, da grande roda da fortuna. Então ali é que a vida é medida. Luquésias, ela mede o fio da vida, é ela quem determina o tamanho, a duração dessa vida. E é algo que a gente olha a vida como esse grande pulsar da dor e a delícia de estarmos aqui desde o nosso nascimento, que pode ser evitado, inclusive, que pode ser interrompido, que pode ser negado, que pode não ser nem concretizado, mas a partir do momento que a gente nasce, a gente tem um período para viver e fazer o melhor possível, né? Por aquilo que nos cabe. Mas a gente, justamente por não saber quando que ela termina, essa grande impermanência da vida, a gente tem a certeza de que um dia ela terá o fim. E aí entra a terceira figura, que é chamada de a inevitável, que é aquela a mais madura, né? A terceira
Dentro da Trindade, o 3 e o 6 seria a nona. Mas a nona não era lá a primeira? Sim, porque a cada fim a gente já tem um recolhimento, a finalização de uma gestação para o seu reinício. E aí ela é chamada de Atropo ou Átropo, que é essa terceira, a mais velha dessas anciãs. E ela tem uma tesoura que corta o fio da vida. Então é inevitável porque dela ninguém escapa, né? Nem pobre, nem rico, nem rei. E Atropos ou Atropo, para os romanos, tem um nome que é chamada de morta. E a gente vai olhar morta como a etimologia de mors. Enquanto a gente tem o início de um ano, como a gente fala, no mês de março tem o ano novo astrológico, né? Dia 20 de março esse ano. Então, ao mesmo tempo que a gente olha o nome Março como Mars, ligado a Marte, ao grande senhor da guerra, mas aquele que faz com que a gente tenha uma força de início, essa grande pólvora, né? Esse grande fogo sagrado para ter o impulso de ir para a vida. No mês de março, Mars, a gente tem ali também um nome relacionado à morte que se chama Mors. Então, dentro dessa familiaridade de morte e vida, o grande poder de aproveitarmos essa oportunidade da vida. Quando a gente olha dentro desse intervalo, né, de nascimento e morte, a gente tem aí algo trino, que é nascimento, vida e morte. A gente fala de infância, o adultecer e o amadurecer, né? Dentro dessa questão do masculino, no período do tempo, a gente tem Cronos, que é o grande senhor do tempo, ligado a Saturno, que é aquele que determina, assim, a nossa contagem do tempo, mas não de forma só quantitativa, mas Saturno ele vai cobrar a nossa forma de aproveitamento qualitativo da vida, a nossa grande maturidade. Não a idade em que vivemos, mas o como saímos daqui, se tivemos alguma evolução de quando começamos. Dentro dos padrões repetitivos, o que fizemos para nos desafiarmos a superar as nossas próprias provas. Saturno ele vai cobrar, sim, a nossa maturidade. E aí, um dos netos de Saturno se chamava Kairos, ou Kairos. E essa é uma grande figura, porque ele tem, assim como a Atropos, né, ou chamada a morte, a morta, para os romanos como a terceira irmã, ele também tinha uma navalha nas mãos, onde ele não só dava a oportunidade do momento presente para quem conseguisse segurar o topete de Kairos de frente, né? Como quem estivesse se preparando para aproveitar as oportunidades, a sorte que te cabe é retribuída a partir daqueles que se preparam para pegar essa oportunidade de frente, né? A gente não corre, né? Não existe essa possibilidade de se aproveitar Kairos depois que ele passa. É um upgrade, aquela oportunidade que muda a sua vida radicalmente, que faz essa roda girar de uma outra forma. Assim era Kairos. Ele, além dele ter essa asa nos pés, onde tudo acontece de uma forma muito rápida, de uma hora para outra a nossa vida muda, ele também tinha nas suas mãos uma navalha. E essa navalha ela era muito importante para que ele cortasse as cordas que prendiam os navios no porto. E aí a gente olha esse porto como o nosso passado, mas também para aquele lugar onde a gente se encontra de uma forma confortável, que muitas das vezes nos limita. É a própria analogia do porto, né? Muitas das vezes a gente para o nosso navio no porto para reabastecimento, para manutenção, mas essa parada deve ser temporária. E às vezes a gente se estende demais. E aí, olha para essa oportunidade de um corte fazer com que o navio vá ao mar, que ele vá de encontro com a sua real natureza, para aquilo que ele foi destinado a ser. Essa semente que veio para essa vida, como todos nós, é uma representação nossa do que a gente veio fazer aqui, se a gente está realmente no fluxo dessa roda da vida, se a gente está fazendo aquilo a que somos destinados em utilidade. O navio ele vai ao mar porque essa é a sua função. O transporte de coisas ou de pessoas ou de desbravar novos horizontes, mas depois parar ou retornar ao porto, se necessário, de uma forma pequena, honrar a esse porto e esse abastecimento, mas não levar esse porto consigo. As águas emocionais, a que representam esses navios, é aquilo que a gente desbrava dos nossos próprios horizontes. Fala daquilo que precisa ir, né, em fluxo da vida. E a gente lembra dessas grandes águas que encontram as nossas maiores riquezas, mas também aquilo que precisa ser desapegado, né? A grande Calunga, a Calunga grande. É esse oceano que representa a finalização ainda de peixes, né? Aquilo em que a gente se encontra de entendimento, de compreensão da vida, mas que muitas das vezes precisa se desaguar, desapegar, deixar fluir, né? Existe um oceano inteiro dentro da gente. Então, que a gente possa olhar para todas essas figuras, para todas essas linguagens, em honra a essa grande mãe. Das 3 filhas, que são as senhoras do destino, elas eram filhas de Nix, que é uma representação da grande noite, dos grandes mistérios da vida. Por mais que a gente não compreenda o grande poder dessa natureza, cabe a nós honrar
a todo esse feminino, para todo esse ventre, para todo esse oceano, que tem muitos peixes como os filhos, mas os peixes que são a nossa própria sorte, né? A abundância, a prosperidade, a fertilidade, que nos reconhecemos dentro dessa grande roda da vida, dessa roda que é fiada em conjunto, de uma forma trina, fiar com esse grande ser que nos permite estar em vida. E a vida é esse movimento. Então, para todos vocês, excelente mês de março, mas que a gente possa lembrar dessa arte, desse Marte e também de todas as mortes que a gente precisa cortar, findar, passar a navalha naquilo que está nos prendendo, né? E aí, como dizia Rosa Luxemburgo, é através do movimento que percebemos as correntes que nos prendem, que a gente possa perceber todas as âncoras, todos os nós, todas aquelas limitações e pesos que ainda estão dentro do nosso inconsciente, dos nossos mistérios, que não nos permite ir além. Então, para todos vocês, bom mês de março, bom ano de roda, mas que a gente celebre trinamente todas as tecelãs em conjunto, que nos permitem iniciar, medir e finalizar as grandes oportunidades em vida. Graças a Deus.